Pessoal, estamos de volta aqui com mais um Talk Fenagra, trazendo as principais notícias do nosso mercado Feed and Food aqui para todos vocês. E hoje o nosso convidado especial aqui é o Wagner Silva. Wagner Silva trabalha há mais de 15 anos na Biller, no Grupo Biller, no segmento de rações e óleos, como gerente de vendas, e ele vai passar um pouquinho de informação, conteúdo muito interessante para a gente. Wagner, prazer ter você de volta aqui com esse bate-papo com a gente. Legal, boa tarde, Daniel. Então, primeiramente é uma satisfação, né, muito grande poder participar desse bate-papo contigo, né, agradecer primeiramente o convite que me foi feito, espero poder contribuir passando um pouco do meu conhecimento, conversando aí sobre desafios, tendências nas indústrias de rações, né, e falando também um pouco sobre as tecnologias e serviços que a Biller vem desenvolvendo para esse mercado, né. Me apresentando aqui, então, rapidamente, né, sou o Wagner, né, como o Daniel já passou aí, eu trabalho há 15 anos na Biller, né, atualmente atuo no segmento de rações e óleos como gerente de vendas. Ao longo dessa minha trajetória aí, eu pude passar por alguns departamentos na Biller, né, iniciei como estagiário em 2008 no departamento de automações. Em 2012, recebi uma oportunidade no departamento de vendas, né, atuando já diretamente com projetos em fábricas de rações. 2014, fui morar em Recife, né, onde eu tive uma oportunidade de iniciar uma estação de serviço, ou seja, uma filial da Biller no Nordeste, né, que tinha e tem até hoje a missão aí de prestar um serviço de pós-vendas nas regiões Norte e Nordeste para todos os segmentos que a Biller atua, né. Bom, eu fiquei lá até 2020, foi quando eu retornei para Santa Catarina, para atuar novamente no departamento de vendas, né, no segmento de rações e agora óleos vegetais também. Bom, durante esses 15 anos aí dessa minha trajetória, eu tive a oportunidade de atuar em diversos projetos, diversos segmentos, né, em praticamente todas as regiões do Brasil, né. A minha formação, então, a minha formação a minha formação de base é na área elétrica, mas desde 2013 aí eu venho me especializando em tecnologias para processamento de rações, né, dentro do Brasil e fora do Brasil, em institutos como o SFT, por exemplo, que é a Escola Suíça de Tecnologias para Rações, e o FTI, que é um curso mais recente, aí um curso elaborado, desenvolvido pelo e que tem o apoio da Biller, né? Falando um pouquinho da Biller, então, bem rapidamente, né? A Biller é uma empresa suíça, né? Uma empresa com 163 anos aí de história, né? 70 anos aqui no Brasil, nós vamos fazer agora em 2023, né? Uma empresa 100% familiar, né? Ou seja, até hoje comandada aí pela família Biller, algo que é bem difícil de encontrar, né? Pensando em uma companhia desse porte, né? Possui aí aproximadamente 12.500 funcionários distribuídos em 140 países, né, ao redor do mundo, e 240 instalações aí como fábricas, estações de serviços, laboratórios, escritórios. Falando um pouco aqui da nossa estrutura, então, no Brasil, né, nós temos duas fábricas no Brasil, uma em Blumenau e outra em Curitiba, né, onde a gente produz aí equipamentos como transportadores, elevadores, peneiras de pré-limpeza, peneiras de limpeza, filtros de manga, moinhos de martelo, roscas de dosagem, enfim, uma infinidade aí de equipamentos, né? Equipamentos para processamento de arroz, linhas de biscoito, entre outros aí, né? A nossa automação também ela é sediada aqui no Brasil, né? A gente faz toda essa parte de software, a fabricação de painéis nesse polo de Curitiba, então, né? Tá. Nós contamos com 450 funcionários aqui no Brasil, né? E atualmente atendemos aí cerca de 1.500 clientes em todo o território nacional, nos mais variados segmentos da indústria, né? Dentre eles, fábrica de rações, aí, rações fareladas, peletizadas, extrusadas, como no caso do Aquafeed, né? E indústrias de óleo. Bom, então, é isso, apresentando um pouco da Biller, também um pouco sobre as minhas experiências, né?
Tá. E Wagner, vocês atuam, você falou aqui do Aquafeed, mas também em setor de pet food também, né? Também em pet food, exatamente. A gente também Tá. tem, E tem animal condição aí de feed, fornecer uma fábrica completa de pet food, né? de animal feed também, na área de nutrição de aves, suínos. Sim, sim, exatamente. Tá. Podemos fornecer aí equipamentos para as linhas de limpeza, linhas de dosagem, moagem, mistura, pelletização, né? Expedição. Então, nós temos condição aí de fornecer uma fábrica completa, seja de pet food ou de animal food, né? Ah, então vocês fazem a parte completa industrial, todos os equipamentos. Todos os equipamentos, exato. A parte de silos, estruturas metálicas, a Biller não atua, né? Sim, Mas se tratando de equipamento, sim, a gente tem um portfólio completo. tá, entendi. E uma pergunta, Wagner, nos desafios que a indústria de fabricação, né, de ração Uhum. enfrenta atualmente, eu gostaria que você falasse um pouquinho das soluções e desses desafios que tem aí no dia a dia, no mercado. Certo. Bom, eu acredito que existem vários desafios aí no dia a dia das fábricas de rações aqui no Brasil, né? Então, atualmente aí, vamos iniciar falando do custo das matérias-primas, né? E do nível de qualidade dessas matérias-primas, né? O Brasil é um dos principais produtores aí de milho e soja no mundo, né? E o milho é o principal componente aí das nossas formulações, né? Se tratando de animal de feed, né? De animal food. Tá, Felizmente, ano após ano aí nós estamos aumentando a nossa capacidade de produção dessas matérias-primas, né? Do milho principalmente. Por exemplo, a Conab aí projeta um aumento de cerca de 10% na safra de milho esse ano, né? Ou seja, nós devemos colher aí cerca de 150 milhões de toneladas de milho nesse ano, né? Mesmo sendo um ano aí de laninha, que acaba atrapalhando um pouco aí a questão da safra, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Mas apesar aí desse incremento de 10%, né? Existe aí uma expectativa muito grande de um aumento também maior, vamos dizer, a gente deve aumentar 10% na safra de milho, mas deve aumentar mais de 20% o volume de exportação de milho, né? Então, isso, vamos dizer, uma questão que vem aí em função de fatores externos, né, como a questão da guerra da Ucrânia, que também é um grande produtor de milho, né, e que obviamente aí não deve produzir nos mesmos níveis que vinha produzindo antes da guerra, né, aumentando então assim a corrida na busca pelas matérias-primas, né, e consequentemente elevando preços, né. Também tem a questão da inflação no mundo, que desde o Covid vem assolando aí mercados, né, e acaba impactando também no preço das commodities, né. Então, assim, o primeiro grande desafio que eu vejo é essa questão dos custos das matérias-primas que tendem a aumentar, né. Então, por isso a gente precisa utilizar melhor essas matérias-primas, ser mais eficientes nesse quesito, né. Com relação ainda à qualidade da matéria-prima, dependendo da região, do período do ano, aqui no Brasil a gente pode ter problema com variação de umidade, né, podendo receber o milho com mais umidade ou menos umidade do que o ideal, né? E também às vezes com nível de impureza aí elevado, né? Impurezas essas que deveriam ser retiradas dos fluxos das fábricas, né? Em linhas de pré-limpeza e limpeza, mas que nem sempre estão disponíveis ou estão bem dimensionadas, né? Por exemplo, equipamentos como saca-pedra não são muito comuns de serem encontrados dentro de fábricas de rações, né? Então, essa questão da matéria-prima eu vejo como um desafio, né? Olhando para dentro da fábrica, também existem desafios no quesito controle de parâmetro de processo, né? Como, por exemplo, no dimensionamento, nos ajustes dos moinhos martelos, para trabalhar na agronometria mais indicada, de acordo com as diferentes espécies, né? E fase de vida dos animais. Também a questão da homogeneidade da ração, né? Vamos dizer, eu vejo como um grande desafio, né? Também, assim, bastante comum a gente encontrar uma relação inversamente proporcional entre produtividade e qualidade, né? Pois é muito comum encontrar em fábrica linhas aí dimensionadas com uma certa capacidade, projetadas com uma certa capacidade,
e trabalhando no limite dessa capacidade ou até mesmo acima desse limite de capacidade, né? E por consequência, acaba comprometendo então a qualidade. Se produz mais com uma qualidade menor, né? E com isso, vamos dizer, essas indústrias elas não alcançam aí os melhores resultados, né? E por fim, ainda como um desafio, eu vejo que não só da indústria de ração, mas da indústria como um todo, né? Se preparar para o futuro, né? Aumentar o nível de automação das fábricas, implementar os conceitos de indústria 4.0, né? A questão do pessoal se preparar, se qualificar para esses novos tempos aí, vamos dizer, essa nova revolução industrial que está chegando aí no mercado, né? Tá. E, Wagner, vamos falar um pouquinho agora mais especificamente na área de nutrição animal, né? O mercado pet food vem crescendo já faz um bom tempo, né? O mercado de aqua também, e os outros mercados também, né? Vem sempre crescendo, o Brasil em destaque, né? Então, eu queria saber um pouquinho sobre as inovações que a Biller tem implantado nesse segmento de ração animal. Certo. Bom, Daniel, então a Biller ela é reconhecida aí por inovar, né? Sempre trazendo novidades nas áreas, em todas as áreas que a gente atua, né? Eu costumo dizer que a Biller é uma das empresas aí que move a tecnologia dentro da indústria alimentícia em geral, né? E para a fábrica de ração não poderia ser diferente, né? Em dezembro de 2022, nós lançamos uma nova família de moinhos de martelo, o Granulex, né? Possui um equipamento que possui 8 tamanhos de máquinas diferentes, né? Uma variedade de motor muito maior do que a gente tinha até então e 360 possibilidades de configurações, né? Atendendo aí as necessidades de granulometrias mais finas ou mais grossas nas capacidades desejadas, né? Nós também temos as peletizadoras Cubex, que é um equipamento aí que revolucionou o mercado, né? Se tratando de peletizadora, uma proposta aí de redução de energia devido à eliminação de perda por transmissão mecânica, né? Com acoplamento direto no eixo do motor principal da matriz, além de ser um equipamento bastante compacto, né? Ideal para substituir prensas existentes, né? E possui ainda um nível de funcionamento, de controle, que garante uma maior disponibilidade e confiabilidade da máquina, né? É engraçado porque, assim, quem nunca viu a Cubex, quando se depara com uma instalada, fica em dúvida, isso é uma peletizadora? Porque realmente é algo que se diferencia de tudo que tem no mercado, né? É realmente uma tecnologia bastante inovadora. Outros lançamentos aí interessantes, já com essa pegada de digitalização, né? E inteligência artificial, internet das coisas, é o NIR, que a gente chama de DCMA, né? Que permite aí medir em tempo real o conteúdo de umidade, gordura, proteína das matérias-primas e dos produtos finais. Temos o medidor online de granulometria, distribuição granulométrica, né? Chamamos de DITA, permite a detecção e prontação aí em caso de desvio da granulometria desejada, né? E por fim aí um lançamento mais recente, o Pellet Pro, que monitora e controla a umidade final dos pellets, né? E é bastante interessante também. Essas são as nossas inovações, né, dos últimos anos aí, porém certamente teremos muito mais aí por vir, né? Desculpa, estava aqui no mudo. Wagner, eu queria falar também um pouquinho agora da parte de automação. Isso, inclusive, a gente vem dando destaque na revista, né? Fazendo na revista Pet Food, na revista Ingredientes e Nutrição Animal, né? E a gente vem dando bastante destaque nessa parte de automação industrial, que a gente vai... Estamos percebendo, né, que tem esse crescimento nesse segmento nas fábricas de rações. Eu queria que você falasse também um pouquinho o que a Biller vem fazendo nessa parte de automação. Certo. Bom, eu visito muitas fábricas, né? Então, assim, grande parte das fábricas que a gente visita, a gente já encontra aí algum nível de automação, né? Porém, assim, muitas delas eu vejo ainda que são automações aí subutilizadas, às vezes até precárias, né?
Muitas vezes os dados são gerados, né? Mas não são convertidos em informações, né? Portanto, assim, eu vejo que a gente tem, na maioria das fábricas, oportunidades aí anteriores à chamada indústria 4.0 a ser explorada, né? O ideal seria gerar os dados, né? Transformar esses dados em informações e daí converter em ações em tempo real, né? Eu acho que isso é o que a indústria 4.0, a internet das coisas, a inteligência artificial vem propondo e é o que a Biller vem buscando também, né? Desenvolver essa questão da digitalização, né? Juntar com o que é gerado na automação e buscar aí uma eficiência operacional maior, né? Tá no mudo, Daniel. Isso aí você disse que seriam os benefícios, né, Wagner, que tem para colocar a automação nas fábricas, né? Isso vamos dizer, se tratando de benefício, né, com É. automação, falando de automação e benefícios da automação, né, eu vejo que a otimização de processo, né, a integração aí de diferentes áreas, né, da cadeia produtiva, a questão de reduzir custo de produção, reduzir parada, né, aumentar significativamente a eficiência das fábricas, né, isso eu vejo como um benefício. A questão também da utilização de matéria-prima, né? Poder utilizar a matéria-prima de uma forma muito mais precisa, muito mais otimizada, né? Hoje a matéria-prima representa aí cerca de 90% do custo da ração no comedouro, né? Então, assim, o potencial de ganho é enorme quando a gente tem realmente uma dosagem precisa e otimizada, né? Enfim, a gente sabe que a automação já não é o futuro, é o presente, né? E as empresas aí que se preparam e investem em automação e processos digitais certamente estarão aí em vantagem perante as outras, né? E, Wagner, fala um pouquinho da questão não posso dizer, de digitalizar os processos, né? Eu Uhum. queria que, isso é uma nova tendência, eu queria que você falasse um pouquinho quais são essas vantagens. Certo. Bom, a digitalização de processo nada mais é do que transformar a forma de executar as atividades presenciais em tarefas por meio digital, né? Então, aplicando aí tecnologia como a inteligência artificial, a internet das coisas, né? As tarefas passam a ser executadas com maior rapidez, precisão, existe um maior controle de gastos, né? Uma melhor gestão das tarefas, desculpa, e, consequentemente, uma maior eficiência operacional, né? Então, essa é uma grande vantagem de se digitalizar os processos, né? Linkando com as inovações que a Biller tem trazido aí nas fábricas de rações, né? A digitalização ela pode ajudar no controle em tempo real das características das matérias-primas e dos produtos finais, né? Como no caso do NIR. Pode ajustar os processos em caso de desvios, né? Indesejados, como no caso do NIR, do DITA, né? Com o Pellet Pro, por exemplo, também a gente pode controlar aí, se necessário, a umidade, controlar e ajustar, se necessário, a umidade final dos pellets, né? Então, assim, essa eu vejo como uma grande sacada da digitalização, é a gente poder monitorar e atuar em tempo real, né? Em caso de desvios, né? Tá. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, tocar num assunto mais atual, que eu posso dizer, que é a Uhum, questão da sustentabilidade e do ESG, né? A gente sabe que esse tema está vindo com força, né? E a sim. sustentabilidade hoje na produção de ração animal vem ganhando força dia após dia, né? Então, Uhum. vocês como fabricantes de equipamentos, né, com essas novas tecnologias, como que vocês podem contribuir para essas plantas industriais mais modernas e mais sustentáveis? Certo. Bom, eu li recentemente uma entrevista aí do Antônio Perso Klein, né, que é um consultor Conheço. no nosso mercado aí bem reconhecido, né? Não só aqui no nosso mercado, ele é reconhecido aí, acredito que no mundo todo, né? E ele disse que produzir mais e melhor com menos é uma das chaves da sustentabilidade, né? Eu creio que isso casa perfeitamente com o que a Biller vem propondo e com o que a nossa indústria em geral vem buscando, né? A cada ano que passa,
a gente busca melhorar aí os nossos equipamentos, os nossos processos em termos de consumo energético e de produtividade, né? Os nossos produtos digitais também têm sido desenvolvidos aí com foco em evitar desperdício, né? Aumentar a disponibilidade, principalmente a eficiência das linhas, né? Aumentando assim então a produtividade, né? E eu acho que essa é a nossa contribuição, sabe? Fornecer tecnologia que que podem dar às plantas, né? Essa questão de produzir mais, ter uma maior eficiência com menos, né? Gastando menos e se tornando aí uma planta mais sustentável, né? E, Wagner, agora eu vou falar um pouquinho da FENAGRA, né? Não sei se você já conhece bem a feira, inclusive a Biller, né? A Biller já fez uma reserva na FENAGRA de 24, né? Que a FENAGRA vai para São Paulo, vai Uhum. no AMB, né? Vai ser o primeiro evento no novo AMB, e a Biller fez uma reserva de um stand lá. E eu queria que você falasse um pouquinho assim da importância, né, da feira, que é do setor, né, de ração animal, de pet food, de óleos vegetais, e é um momento que as pessoas de confraternização, de mostrar as novas tecnologias, né? Uhum. E queria que você falasse um pouquinho também disso. Pô, eu tive a oportunidade de participar presencialmente da FENAGRA no ano passado, né? Nesse ano, certamente a gente deve estar visitando. Como você colocou, para o ano que vem a gente deve estar com stand também. Sim. Bom, a FENAGRA é o maior evento aí em nutrição animal, né? Nutrição humana, pet food, óleos, né? E gorduras no Brasil, né? A feira, o congresso possibilitam aí compartilhamento de conhecimentos, informações, né? Essa troca de experiência entre empresas profissionais do nosso setor, né? Então, assim, é uma ótima oportunidade para a gente poder observar, se atualizar sobre as tendências, né, do mercado feed e food no Brasil e no mundo, né? Então, assim, a minha opinião é que realmente vale muito a pena visitar a FENAGRA, né? Pois além de se atualizar, como você colocou ali, sempre é bom rever os amigos, os clientes, os parceiros e estreitar aí essa rede de contato, né? Então, realmente vale muito a pena. Fica aqui o convite para todos. Aí a FENAGRA vai ser realizada agora dia 10 e 11 de maio, no Expo Dom Pedro, em Campinas. E aguardo tua presença lá, Wagner. Beleza. E outra coisa que é o seguinte, às vezes não, com certeza, eu não perguntei tudo que poderia perguntar, então sempre eu gosto de deixar um espaço livre, né, para o nosso Uhum. entrevistado, para ele fazer uma colocação, um agradecimento, um convite, né? Então, um espaço livre para você usar aqui para os nossos seguidores aqui de todas as mídias sociais, da Editora Estilo e da FENAGRA. Certo, bom, então, assim, agradeço novamente o convite, né? Fica aí o nosso convite para conhecer, né? Participar da FENAGRA, conhecer as nossas tecnologias, né? Assim, eu sou um otimista, né? Então, a minha expectativa para esse nosso mercado é que ele deve continuar crescendo, né? Eu acho que o mercado aí nosso de rações e proteínas animais tem uma participação já muito grande globalmente, deve cada vez ganhar mais espaço, né? Então é essencial que a gente busque aí sempre estar se atualizando, buscando novas tecnologias, falando de tendências, né? Nós temos aí a faca e o queijo na mão, né? Matéria-prima, indústrias profissionalizando, cada vez profissionais aí melhores qualificados, né? E vamos dizer, a FENAGRA é mais vamos dizer, uma ferramenta, mais um canal aí para a gente estar buscando esse conhecimento, né? Então, parabéns aí pela iniciativa, Daniel. Essas entrevistas eu acho que são muito legais, né? E a exposição lá, a feira, com certeza vamos dizer, algo aí que é melhor ainda. Legal, então, Wagner. Então, eu agradeço aí você aqui por ter dado essa entrevista especial para a gente, para os nossos seguidores. Entre em contato com a Biller para conhecer os equipamentos, as tecnologias, uma empresa gigantesca com muito know-how no mercado feed and food. E agradeço a todos aqui a participação. Wagner, obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos, né?
Obrigado a todos, um grande abraço e em breve estaremos de volta, gente. Até logo.